sempre a gente traz aqui uma curiosidade, uma novidade, uma visão empresarial das empresas, dos empresários, dos consultores, dos gestores, né? É o espaço para a gente falar de negócios, mas claro, sempre com a intenção de inspirar e também conhecer, aprender um pouco mais. Hoje eu recebo aqui o Cauê Manuel Alves de Oliveira, ele que é coordenador, líder do setor de concessionárias Doura Motors, Toyota de Dourados, Três Lagoas, Maracaju e Ponta Porã. Ele é consultor de mobilidade. Cauê, seja muito bem-vindo à Massa. Bom dia, muito obrigado pela recepção, Ginês. O que é um consultor de mobilidade? Nós atuamos hoje no setor de mobilidade buscando incrementar para a empresa diminuição de custos e encontrar o melhor produto que se adeque à realidade que a empresa tem para se locomover, tanto para pessoas, quanto para produtos, quanto para carga. Então, nós identificamos, através de entrevistas consultivas, investigamos a empresa e construímos projetos para que a empresa tenha o melhor produto para se locomover, diminuindo custos e evitando, assim, depreciação do seu fluxo de caixa. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, então, que eu tenho uma empresa, né, que eu precise ali de, sei lá, 5, 10 caminhonetes. A gente sabe que a Toyota é uma das líderes, né, da venda de caminhonetes, a Hilux, né, mais famosa que o Elvis Presley. E eu tenho lá, então, uma empresa que precisa dessas caminhonetes. Você está me dizendo, então, que por meio de um estudo, de uma elaboração de um projeto, é possível adotar uma outra estratégia a não ser comprar, é isso? Exatamente. Até há alguns anos atrás, nós tínhamos muito a visão de posse do bem, né? E quando a gente olha para uma empresa, quando uma empresa faz a aquisição de um bem para trabalho, aquele produto, obviamente, ele tem que se pagar. Só que quando é efetuado aquela compra, ela foi lá e comprou uma caminhonete. Ela passa a ter uma depreciação no decorrer do tempo, ela vai te gerar custos de IPVA, custos de manutenção, custos de licenciamento, seguro, e tudo isso aí vai ser onerado no caixa da empresa. Então, quando a gente olha o capital inicial investido num bem móvel para se locomover, no decorrer de 2 anos, existe uma perca de capital de 52% no fluxo de caixa da empresa. Então, o meu projeto, esse estudo de mobilidade que nós fazemos, ele viabiliza você ter um incremento de capital na sua empresa ao invés de uma depreciação. Então, ao invés de você adquirir o bem, você terceiriza isso para a Quinto, que é a locadora de veículos da Toyota, e a partir desse momento, Inês, você não vai se preocupar com impostos, você não vai se preocupar com depreciação, você vai ter o seu custo de KM dentro da franquia de quilometragem que você contratar ali, você tem a previsibilidade desse custo, e a partir daquele momento você vai ter a sua frota substituída a cada 1 ano e meio, 2 anos, dentro do que for acordado em contrato, sem depreciação. Então você vai estar utilizando os veículos da empresa para que a empresa tenha a sua mobilidade para pessoas ou cargas, no caso de uma caminhonete, só que você não tem desembolso. Então esse desembolso... E pode ser para carro pequeno também. Pode ser para carro pequeno também. Que não seja caminhonete. Que não seja caminhonete. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu fiquei curioso. Claro. Fiquei curioso. Né? O Cauê, você trabalha para Doura Motors, exato, Toyota. Isso. E você está recomendando então que, falando que é mais interessante, para quem está ouvindo, pode parecer até estranho, né? Sim. Pô, mas o pessoal vende carro e está recomendando o aluguel de carro. Como que vocês chegaram nesse tipo de projeto? Sim, são 2 setores diferentes, mas que se alinham e caminham juntos, né? Hoje, a venda de veículo, ela sempre vai existir. A pessoa que vai fazer a aquisição do seu primeiro carro, o cliente que vai lá, vai trocar a sua caminhonete, vai colocar a dele na troca, vai trocar a sua SW4 junto com a gente na Toyota, sempre vai existir a venda. A opção de terceirização de frota, ela vem mais para a empresa não imobilizar o seu capital e utilizar isso aí no seu fluxo de caixa. Já a pessoa física tem a opção de fazer uma assinatura de um veículo. Então, tudo hoje ela vai ser analisado conforme a necessidade do cliente.
Você, Ginês, você vai ter o seu carro para você sair com a sua família, para você se locomover, vai continuar existindo esse mercado e esse produto, mas você também tem a opção, em vez de desembolsar todo esse valor, você pode fazer uma assinatura de um veículo. Você assina o carro por 12 meses, você tem uma mensalidade, uma previsão do que você vai pagar mensalmente, e todo ano você está trocando de carro sem ter nenhum tipo de desembolso. E para ter essa percepção, seja para uso pessoal ou uso empresarial, tem que fazer conta, né? Tem que fazer conta. E aí entra o consultor de mobilidade. Onde eu entro está aí. E aí, além da consultoria de mobilidade, né, eu sou especialista em finanças, então eu também trabalho com carteiras de investimento. Então eu apresento para o cliente um projeto completo. Eu comparo a frota própria versus a frota alugada e construo uma carteira recomendada com algum banco, com algum player, que seja, não fazendo propaganda, mas uma XP, um Sicredi, um Bradesco, independente do banco do cliente, ele consegue fazer uma carteira recomendada, eu construo essa carteira, e aí no longo prazo a gente está falando de um investimento de capital inicial que você colocaria no carro, e em 2 anos você aumenta 38% do seu capital. Isso porque a Selic está a 15%. Então, quando a gente olha para a compra, você comprou o veículo, tirou ele da concessionária, no primeiro ano ele deprecia 15%. E você investir nesse valor, em 1 ano ele está te dando 15%. Mais, porque são juros compostos, é o oposto. Então é esse tipo de trabalho que a gente desenvolve no setor de mobilidade, né? A Quinto trouxe isso para o Brasil, já tem 5 anos que nós estamos no Brasil. A Quinto pertence à Toyota. A Quinto pertence à Toyota. Nós somos a locadora da Toyota, que já atende em outros países. Chegamos no Brasil tem 5 anos, temos mais de 8 mil veículos já hoje na nossa frota e atendemos a nível nacional. Cauê, como que está a percepção do empresário ou do usuário comum para essa modalidade, né? É interessante que o Cauê veio aqui, ele representa a Dora Motors Toyota. A gente nem está falando aqui da qualidade da Toyota, porque é inquestionável, né? É uma história de qualidade, e a gente está falando de uma modalidade muito interessante. Como que está o empresariado para essa modalidade? As pessoas estão fazendo essa conta que você está falando aqui para a gente? A partir do momento em que eu aderi ao setor e começamos as visitas, eu faço as visitas presenciais às empresas, levando esse tipo de visão. Eu confesso para vocês, Ginês, que eu não tive uma percepção ainda dos empresários fazendo essa conta. Pelo contrário, eles ainda estavam num paradigma de que comprar é melhor, mas nunca tinham parado para analisar as contas e as depreciações que aquele veículo gerava. Então, quando eu passei a trazer esse projeto, os empresários sim passaram a analisar de outra forma a possibilidade que eles têm com o dinheiro que está imobilizado naqueles carros. E você apresenta em planilha, por números. O número é esse. Uma apresentação completa. Um projeto mesmo. É um projeto. Bem profissional. Até porque cada empresa também tem uma realidade, né? Exato. Cada empresa tem a sua realidade e a minha função é realmente investigar, desenvolver o relacionamento e propor o melhor negócio para a empresa. E existem casos em que a compra é a melhor opção. Então, por isso que existe também a concessionária para servir os veículos para compra. Mas numa frota, quando a gente passa a olhar um cenário acima de 2 anos... aí a gente já está olhando para um cenário em que você está perdendo dinheiro por ter um veículo próprio. Quando a gente olha para um cenário de 3, 4, eu já atendi empresas que estão com os veículos já há 10 anos, gerando manutenções mensais, gerando impostos mensais e tudo aquilo onerado no fluxo de caixa, e às vezes a empresa tem que recorrer a um banco, capital de giro, paga juro para poder colocar no negócio. Para fazer a frota andar. E ela tem uma frota ali de 2 milhões de reais parada, trabalhando e gerando despesa. Então, por que não inverte? Pega aquela frota que você tem, investe na sua empresa, em tecnologia, em pessoal, para você dobrar o seu faturamento e dobrar aquele capital. E, ao mesmo tempo, em vez de você pagar uma parcela de capital de giro, você vai pagar uma mensalidade com um custo previsível dos aluguéis dos veículos e que aqueles carros têm que se pagar. Então, você tem que cobrar o KM que você está fazendo serviço com aquele carro. Então, todo esse projeto, ele vem até para educar a empresa de como que ela vai trabalhar
para poder ter lucro com aqueles carros e esse lucro se pagar. E aí aquele capital imobilizado passa a ser o capital de giro da empresa. Só para a gente encerrar, esse tipo de negócio, esse tipo essa modalidade, qual que é a previsão de crescimento para esse ano, do ponto de vista de expansão desse tipo de negócio, pela Dora Motors Toyota? A expectativa, né, da gente sair desse ponto aí de 2025 para 2026 é a gente atingir um crescimento de pelo menos 30%. Né? 30%. É um crescimento que a gente está dizendo de invertida de capital. Então eu estou querendo crescer para ter frotas com as empresas e dentro dessas frotas as empresas crescerem através do desembolso de capital. Então o crescimento da Quinto ela vem junto com a empresa. Então se eu coloco lá, Gines, fácil, eu colocar 10 empresas com uma frota de 10 carros para cada um, eu coloquei 100 carros para rodar dentro da cidade. Só que dentro dessa cadeia produtiva, a empresa livrou capital de giro e aí a gente está movimentando todo um setor. O automotivo, na parte de manutenção, na parte de seminovos, em tudo a gente está movimentando, porque a gente coloca mais veículos em praça e desmobiliza, às vezes, veículos antigos. Então, até para o risco da sociedade é melhor. Uma renovação da frota. É uma renovação de frota. Eu conversei com Cauê Manuel Alves de Oliveira, coordenador, líder do setor aqui das concessionárias Dora Motors da região de Dourados, também Maracaju, Ponta Porã em Três Lagoas, consultor de mobilidade. Nos deu uma aula aqui hoje sobre matemática e também sobre finanças, mas ligado ao setor automobilístico. Cauê, foi muito massa a nossa conversa. Eu agradeço a tua vinda aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção, Virginês. E agradeço a todos os ouvintes também da Massa FM. Muito obrigado. Legal. A gente fica por aqui, dia 1º de agosto. Que você aproveite o seu primeiro dia do mês de agosto. Fim de semana também está chegando, né? Então a gente se vê na próxima segunda-feira, a partir das 6 da manhã no Agro é Massa e depois no microfone aberto. Foi um privilégio estar com vocês. Um grande abraço. Tchau.